Bora conferir como é que tá a carteira de investimentos da minha esposa, que está com quase 90 mil reais. Então, bora lá para esse vídeo. E aí, muito prazer, eu me chamo João e seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal. Pessoal, antes de tudo, eu preciso agradecer vocês aos 1000 inscritos. Finalmente chegamos a essa marca. É uma marca que eu jamais imaginei que fosse bater. Aí, estamos gravando conteúdo há 3 meses e já batemos essa marca. E para comemorar isso, eu vou criar uma nova série que eu vou analisar a carteira dos inscritos. Então, quem quiser participar, eu vou organizar como é que eu vou fazer tudo isso certinho. Em breve eu aviso para vocês, mas eu quero começar uma série aí analisando a carteira do pessoal para tentar ajudar, enfim, para a gente trocar uma ideia. Mantendo aquele mesmo conceito que eu tenho de criar uma comunidade, de a gente trocar ideia, trocar conhecimento, porque é muito raro conhecer outras pessoas que investem e eu sinto que eu tenho a oportunidade de fazer isso com o canal no YouTube. Então agora, falando sobre o tema desse vídeo, a carteira da minha esposa. Pessoal, vocês podem ver que ela está com 86.284 de patrimônio. No último vídeo que a gente fez sobre a carteira dela, ela estava com mais patrimônio. E esse vídeo foi há quase um mês atrás, eu acho que até um pouquinho mais de um mês. E se eu não me engano, ela estava com 87 mil de patrimônio. Então o patrimônio dela se desvalorizou em torno aí de R$ 800. Isso sem contar os aportes que ela fez, né? Então a desvalorização foi um pouquinho maior ainda. Mas vamos dar uma olhada por que isso está acontecendo, qual é o cenário, enfim. E a gente tem como objetivo recuperar essa rentabilidade dela que está, infelizmente, bem ruim devido a uns fundos imobiliários que ela colocou na carteira que afundaram o desempenho dela. Pessoal, então falando sobre patrimônio aqui, R$ 86.284. Vocês podem ver aqui, ó, que no mês 6 estava com 88 mil, quase 89, e no mês 7 aqui 86 mil. Bom, primeiramente, isso aqui é normal na Bolsa de Valores, os ativos todo dia mudam de preço, sobe e desce, e quanto mais patrimônio investido você tem, qualquer variação ali de 1, 2% em algum ativo, ou enfim, no próprio Ibovespa, já é o suficiente para derrubar muito a sua carteira. Isso foi o que aconteceu na carteira dela aqui. O Ibovespa e o IFIX está apanhando muito, principalmente devido ao tarifaço, que entra em vigor amanhã. Hoje eu estou gravando esse vídeo, dia 31 de julho, e amanhã o tarifaço do Trump de 50% sobre produtos brasileiros entra em vigor, né? O governo brasileiro, infelizmente, não está conseguindo negociar com o Trump. Está mostrando aí uma inabilidade de negociar com o Trump sobre esse tarifaço, igual outros países fizeram. Muitos países conseguiram negociar com ele para cessar essas tarifas, mas o Brasil não está conseguindo, principalmente pelas visões opostas políticas, né, entre os dois países. E a partir de amanhã entra em vigor, então acredito que amanhã a Bolsa vai dar uma boa apanhada. E o povo, né, a população vai ser quem mais vai apanhar, como sempre, porque as empresas tendem a repassar o custo para o consumidor. É muito difícil a empresa absorver aí o prejuízo e não repassar nada para o consumidor. Vamos olhar então a rentabilidade total da minha esposa e olhar classe por classe para ver o que está mais puxando a carteira dela para baixo. Pessoal, eu acho muito legal essa função aqui do Status Invest, porque vocês podem ver que tem 3 linhas. Tem a azul, que é o CDI, tem a vermelha, que é o Ibovespa, e a carteira dela, amarelinha lá embaixo, apanhando bastante. Mas a gente consegue ver aqui, ó, ações, fundos imobiliários, Fiagro, enfim, vários tipos de ativo a gente consegue ver separadamente para analisar o desempenho individual. Então vamos começar puxando ações, pessoal. Vocês podem ver que surgiu uma outra linha aqui, de uma cor meia rosada, que está com desempenho bem legal. Ela começou a investir em ações aí no começo de 2024, então ela está investindo 1 ano e meio em ações e está com desempenho bem legal, quase se equiparando ao CDI, que está 15% ao ano, então dá mais de 1% ao mês sem se desvalorizar. Então, chegar perto dessa métrica, acompanhar essa métrica nos dias de hoje é algo bem legal. Então, a gente pode ver que a carteira de ações dela, o ramo especificamente de ações, está com desempenho bem legal. E assim a gente pode ir fazendo separadamente até achar o que está causando aí o prejuízo para a gente conseguir reverter ou contornar, dar uma analisada melhor. Então, ações a gente viu que tá bom, vamos tirar e vamos colocar outra classe de ativos, vamos colocar os fundos imobiliários dela. Os fundos imobiliários aí a gente já pode ver que o desempenho está bem pior, mas mesmo assim vence um pouquinho a carteira. O desempenho dos fundos dela tá 7,33 e da carteira 6,26. Então tem alguma coisa ainda pior que os fundos puxando a carteira mais para baixo. Vamos fazer a mesma coisa, tira os fundos e coloca os Fiagros. Os Fiagros está com desempenho legal, vencem a bolsa aí, vencem o Ibovespa, desempenho de 20,58,
contra o Ibovespa 17,23, mas perde aí bem feio pro CDI. Pessoal, agora vamos dar uma olhadinha no Tesouro, que ela tem Tesouro também. Tesouro tá complicado. Tesouro ela acrescentou na carteira tem bastante tempo. Aqui, ó. Ela acrescentou na carteira lá no começo de 2023 e agora estamos aí na metade de 2025 com uma rentabilidade de 3% negativa no Tesouro. Daqui a pouquinho eu explico o que está acontecendo. Vamos só terminar de olhar aí. Mas a última classe de ativo que ela tem que é ETFs. Ela tem alguns ETFs no exterior. Investe pelo Brasil, né? Mas é ETFs no exterior. Que é o famoso IVVB11. Eu já vou adiantar qual é o ETF que ela tem. Está com uma rentabilidade aí bem pequena de 2,29. Mas ela comprou num momento aí que a economia americana está caindo. Então isso faz parte. Mas é bem difícil você apostar contra a economia americana ao longo do tempo. Isso aqui tende a se valorizar com o passar do tempo. Então não é motivo de se preocupar. Bom, agora falando sobre os ativos em si, vamos em patrimônio e vamos olhar ativo por ativo, pessoal. Ações, ela investe no setor Best, então sem muito segredo, tá com desempenho legal. Banco do Brasil, BB Seguridade, Caixa Seguridade, Engie, Itaúsa, Taesa e Vale. Vocês podem ver que está mais apanhando aqui é o Banco do Brasil, devido a um resultado aí abaixo do esperado que ele apresentou, mas isso, na minha opinião, obviamente nunca é recomendação, a longo prazo mostra, ou pelo menos parece ser uma boa oportunidade. Fundos imobiliários, pessoal, apesar de ter ganho já muito dividendo, aí quase 10 mil reais desses fundos imobiliários de dividendos, tem alguns aqui que provavelmente ela nunca vai conseguir recuperar o prejuízo, como exemplo o HCTR11, que ela tem um preço médio aí de R$ 78 reais e hoje em dia está custando 23. Então mesmo ela tendo ganhado bastante dividendo dos fundos imobiliários, né, desse especificamente não, porque ele reduziu também seus dividendos. Então, apesar de tudo isso, aqui o prejuízo vai ser bem difícil de ser recuperado, né? E alguns outros aí estão sofrendo, obviamente, devido à economia estar apanhando bastante, devido à taxa Selic estar extremamente elevada, que esmaga ativos de renda variável. E o TRBL11, que está sofrendo um problema em um galpão logístico. Para quem não sabe, ele é o antigo SDIL. Então ele tem uma estratégia last mile, que ele investe em poucos galpões, mas extremamente bem localizado. Quando você compra, por exemplo, uma coisa no Mercado Livre e chega no outro dia, é porque tinha um galpão logístico próximo à sua residência aí, ou próximo à sua cidade, bem localizado, com o produto ali disponível para entregar de maneira rápida. Então, as pessoas em si, os consumidores, prezam por essa velocidade na entrega, e isso só pode ser realizado com galpões muito bem localizados próximos às cidades. E o TRBL, o antigo SDIL, foca nesse tipo de galpão. Então, ele tem 6 e um está afetado aí, que é o dos Correios, que está um rolo judicial. O Correio quer sair, mas não quer pagar o aluguel e o contrato é atípico. Então, mesmo ele saindo, ele tem que honrar o valor do aluguel até o prazo estipulado no contrato. E está um rolo judicial ali. Então, basicamente, é por isso que está caindo em 40% o TRBL. De resto, ela tem aí fundos imobiliários básicos, né? Feijão com arroz. E tem aqui VISC e XPLG11 aí com uma diferença pequena também. Tesouro, pessoal. Tesouro aqui, falando rapidamente sobre isso. Basicamente, ela está sofrendo uma marcação ao mercado, porque ela comprou tesouros já tem bastante tempo que ela adquiriu eles. E eles estavam numa taxa menos atrativa. E conforme a economia foi piorando, o Tesouro começou a aumentar suas taxas e o dela começou a ficar, entre aspas, ultrapassado. Foi basicamente isso que aconteceu. Vou te dar um exemplo. Há um tempo lá atrás, Tesouro IPCA mais 6, o pessoal tudo começou a comprar, porque IPCA mais 6 já é algo bom. O pessoal começou a comprar. Daí, passa meio ano, Tesouro IPCA mais 7. O pessoal começou a comprar mais ainda, porque o IPCA mais 6, que já era bom, ficou ultrapassado e começou a vir IPCA mais 7. Mas quem comprou IPCA mais 6, começou a ter uma marcação a mercado. E assim por diante. Mas conforme a economia for entrando pro eixo aí, que eu acredito que vai entrar, não tem como manter do jeito que tá, senão o nosso país aí vai quebrar. Esses títulos de tesouro que ela possui tendem aí a ter uma marcação de mercado positiva daí. ETF, pessoal, aqui, IVB11, economia americana, as maiores empresas do mundo. Então aqui nem é de se preocupar muito, aqui é basicamente comprar e aguardar por longo prazo aí, né? Porque isso aqui tende sim a se valorizar. Afinal tem, como eu disse, as maiores empresas do mundo que detêm um monopólio de tecnologia,
de indústrias, enfim, então não tem muito erro, eu diria. Claro, não é recomendação, não é nada desse sentido, é simplesmente minha opinião. Fiagros, um setor aí que está apanhando bastante e tende a apanhar ainda. KNCA e Snag, ela possui, ambos aí com uma rentabilidade negativa, apesar de pagar bons dividendos. Eles pagam quase 1% ao mês, mas mesmo assim ela está com uma rentabilidade negativa aí de 10% em um quase, 9,21 e 5,38 em outra. E por último, um pouquinho de Bitcoin, que eu e ela temos na nossa carteira. A gente não gosta muito dessa classe de ativo, apesar de saber que há 10 anos atrás, se tivesse comprado Bitcoin, hoje em dia a gente teria aí, sei lá, 100 vezes mais patrimônio, provavelmente. A gente sabe que ele tem um potencial absurdo de se multiplicar, mas a gente gosta de ativos que pagam dividendos, porque no final das contas, lá na frente, é o dividendo que vai pagar nosso boleto, não é o patrimônio. Imagina que coisa chata tu precisar vender um ativo na bolsa de valores para pagar uma conta. É legal você pagar com o dividendo que fica pingando ali na sua conta, enfim. Esse é o objetivo para complementar com a aposentadoria lá na frente. Então vimos os ativos, vimos aí questões de rentabilidade. Vocês podem ver que a carteira dela está até que uma diversificação boa. A ideia dela é baixar bastante essa concentração em fundo imobiliário, que foi a classe de ativo que a gente conheceu primeiramente, começou a investir na bolsa de valores devido a fundos imobiliários, então ela tem 55% nessa classe de ativo. A ideia é deixar aí na casa de 30%, mas a carteira dela está mais diversificada que a minha. A minha está um pouco pior no quesito diversificação, mas minha rentabilidade está melhor, porque eu tive aí a sorte de não comprar alguns fundos imobiliários que ela comprou. Por último, pessoal, vamos ver os proventos. Eu sei que todo mundo gosta de dividendos e vamos ver os proventos. Quanto será que uma carteira de 86 mil paga de dividendos mensais? Vamos lá, vocês podem ver aqui, ó, que no mês atual, no mês 7, já foi aí quase 600 reais, 577. Vamos ver o total aí. Vou colocar tudo aqui para vocês verem a evolução do dividendo. Olha só, esse mês, 577 reais. O mês 6, 594. O mês 5, 636. Vocês podem ver que março de 2025 pagou uma bomba aí, quase R$1.000. Foi porque muitas ações pagaram uma quantia absurda de dividendo. Pagaram inclusive mais de um tipo de provento, né? Pagaram juros sobre capital próprio, o famoso JCP, pagaram dividendo, enfim. Março foi aí um 13º para muita gente, um 13º no começo do ano para muita gente que tem bastante ação. E essa é a média, pessoal. A média aí de 550, 600 reais para uma carteira aí na casa aí de 85 mil reais. Claro. Deixa eu mostrar para vocês também o total que ela já recebeu desde que ela começou a investir. O total aí, pessoal, quase 14 mil. 13.982. Claro, a gente está falando da carteira dela, que a gente tende a não se expor a risco. Tem uma boa concentração aqui de tesouro, quase 10 mil reais que não paga dividendos. Tem ETFs no exterior, o IVVB11, que não paga dividendo, é só valorização. Então o que paga dividendo aqui mesmo é Fiagro, ações e fundos imobiliários. Então o dividendo dela, caso ela investisse só nessas classes de ativo, poderia ser maior. Ela poderia estar recebendo aí na casa de 700 por mês tranquilamente. E também tem a questão de risco. Como a gente preza por ações, fundos imobiliários de baixo risco, eu e minha esposa, a gente não fica olhando ali para um dividendo alto, a gente quer 1% ao mês nessa ação, nesse fundo imobiliário, a gente só quer isso. Não. A gente preza por ativos que pagam aí um dividendo aí na casa de 0,7, 0,8 ao mês, mas que tem uma segurança. A gente sempre prezou por isso. Na minha carteira tem dado bem certo, tô com uma rentabilidade bem legal, mas na carteira dela, infelizmente, tem alguns fundos imobiliários que puxaram a rentabilidade dela absurdamente para baixo. Eu diria para vocês que se tirasse o HCTR11, o TRBL, a rentabilidade dela estaria beirando 30%. Então, pessoal, esse vídeo foi isso, a segunda parte de investimentos da carteira da minha esposa. Tem o primeiro vídeo aí no canal, eu vou deixar o link para vocês aí embaixo, para a gente acompanhar a evolução dela, e a gente vai recuperar essa rentabilidade. A gente vai recuperar o prejuízo aí com os fundos imobiliários, principalmente o HCTR e o TRBL causaram até o momento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço e até o próximo. Fui!